nesse processo todo de missões e nesse preparo vai completar 6 anos, creio que uma das maiores perguntas e questionamentos que eu escuto é sobre a família. Como tem sido, como é lidar com isso, com a distância, e o que eu sinto e como eu tenho me adaptado com isso. Como eu disse já no início do vídeo, não é fácil quando o Senhor nos pede algumas coisas, quando a gente tem que renunciar, quando a gente tem que entender que estar nas mãos do Senhor é o melhor lugar. E é assim que eu vejo a minha família, de que eles estão nas mãos do Senhor. E é muito mais do que eu poderia fazer, é um cuidado que eu não posso dar, uma necessidade que eu não posso suprir. Mas é difícil. Nos primeiros meses, nos primeiros dias que eu estava ali, às vezes eu sentia como... E eu falava, por que eu tô aqui? Eu poderia estar, como muita gente está servindo, está indo à igreja, está sendo um crente fiel, estar junto da sua família, estar na sua casa, no seu conforto. Mas foi um processo, tem sido um processo sempre de entender que estar no Senhor é o melhor lugar. E eu estou no Senhor e a minha família está no Senhor. E não foi fácil e começou a complicar ainda mais quando eu fui, eu tenho uma priminha que agora tá com 7 anos, mas quando eu fui ela ainda era muito pequenininha e muito próxima de mim. E ela às vezes me ligava e não entendia muito bem. Também nesse processo a minha sobrinha nasceu, agora completou 4 anos. E é difícil, às vezes. Eu estive no aniversário dela de 1 ano só. E ela, no aniversário dela, agora que eu estive no Paraguai, ela me liga e fala: tia, mas por que você não tá no meu aniversário? Por que você não pode estar? E eu volto pra casa e acontece de, às vezes, do nada, ela começar a chorar. E quando minha mãe pergunta, mas por quê? Porque a tia Kel vai embora. Entende que essas coisas que doem, que são difíceis, mas que quando eu olho, eu vejo que eu não poderia fazer nada melhor pra elas do que continuar no chamado do Senhor. Porque eu sei que assim o Senhor, ele vai alcançar a minha família. Ainda tem meus irmãos, tem algumas pessoas que ainda não estão vivendo nos caminhos do Senhor e tudo, mas eu sei que a proteção do Senhor está sobre eles, de que o amor do Senhor está sobre eles pelas nossas vidas, e a gente, como coluna, a gente tem que se manter em pé e continuar. E eu tenho visto o Senhor fazendo coisas maravilhosas na minha família, as minhas tias, e eu acredito assim que um conselho, algo que eu posso passar sobre este tema é de que a gente precisa orar sempre e entender que o melhor que a gente faz pela nossa família é orar. E o Senhor, ele escuta. Neste tempo que eu estive no Paraguai, principalmente, eu estive orando muito pela minha família e a gente ali como grupo, colocando as famílias. E aconteceu de uma tia minha, 2 tias minhas irem visitar uma madrinha, aconteceu que chegaram na casa de uma senhora que não era madrinha, mas ali Deus falou com elas e Deus ministrou através de oração e teve profecia e teve louvor e teve isso. Então são coisas que eu paro e falo, uau, eu jamais poderia fazer isso. É o Senhor, porque talvez essa minha tia não vai na igreja, nunca iria por um convite, mas o Senhor preparou esse ambiente todo. E uma coisa que nesse tempo lá foi que quando a gente vai fazer a obra do Senhor, como está escrito no Salmo 126, de que a gente depois volta com frutos. Ali eles estavam voltando depois de um longo tempo de tristeza, de tudo isso, mas entender de que a gente volta com frutos, de que a gente volta com alegria. E eu tenho visto isso na minha família. Eu sei que o Senhor os ama, que o Senhor tem trabalhado e que a dor é difícil passar isso, mas hoje, por exemplo, esse testemunho que eu contei da minha sobrinha, da minha priminha, hoje quando eu converso com elas me dizem que o plano delas de futuro é ser uma missionária. E até uma vez eu falei pra minha sobrinha, quando você crescer, você quer ser uma missionária? E ela falou, tá doida, tia Kel, eu já sou uma missionária. Então, imagine se eu estivesse em outro lugar, se eu estivesse na mesma Raquel de alguns anos atrás, o que eu estaria passando pra ela? Entende? Que pelo meu testemunho de permanecer, e muito mais do que isso também, ainda tem uma outra priminha também por parte de pai, e outras pessoas que escutam e falam, uau, eu quero ser uma missionária como você. E são crianças de 4, 5, 7 anos. Então isso, Senhor, é como que um bálsamo pro meu coração, como, ei, da sua família eu cuido, eu sei como cuidar, eu sei como preparar. E tudo isso são respostas de oração. Por exemplo, eu não sabia que o meu pai, um sonho dele era ser tradutor da Bíblia. E eu fui saber isso depois de 2 anos que eu tava no projeto. E ele sempre orou por tradução da Bíblia. E ele nunca tinha comentado disso comigo. E uma vez ele fez uma oração falando, Deus, se não for eu, se o Senhor não quiser me levar pra longe, mas que eu possa escutar, que eu possa ter pelo menos um da família Cavalcante. E hoje a gente tem
eu e temos também esses outros testemunhos, outras crianças que já estão se preparando psicologicamente, que já estão colocando isso diante do Senhor. E eu sei que Deus fará muito mais coisas na minha família. E isso é o que cada pessoa, cada cristão precisa ter, essa confiança no Senhor. De que abrir mão não é simplesmente jogar no chão. É como que o Senhor que cuida. É passar da sua mão para as mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que ama mais a família, que ama mais o pai, que ama mais a mãe, que ama mais o irmão, não é digno dele. Então, por quê? Por que colocar outras pessoas, entende? Não é que eu não ame a minha família, mas é que quando o Senhor é a minha prioridade, quando eu amo Ele acima de todas as coisas, Ele sabe como cuidar, Ele sabe qual é a minha preocupação, Ele sabe a minha preocupação todos os dias pela minha família, as minhas orações. E Ele vai cuidando de cada detalhe. E é assim que funciona, eu acho, até aqui.